A forma com que a seleção brasileira vai se comportar dentro de campo na Copa do Mundo já tá definida. Pro Ancelotti é martelo batido e provavelmente é por isso que aquele jogador que você tanto gosta não foi convocado pelo Carleto. Se ele não cabe dentro desse modelo de jogo e a concorrência é muito grande, o jogador tem que ser muito diferente para ser convocado mesmo assim. Mas antes da gente cravar se essa convocação foi boa ou não para a seleção, a gente precisa dar uns passinhos atrás e conferir posição por posição para entender os erros e acertos da convocação e principalmente saber como o Brasil vai se comportar dentro das quatro linhas. Essa aqui na tela é a convocação feita pelo Ancelotti para os próximos amistosos contra Senegal e Tunísia, e a gente tem que detalhar posição por posição. Primeiro, falando dos goleiros, eu gosto sempre de entrar em um acordo que a gente não vai discutir sobre terceiro goleiro. Poderia ser o Everson, poderia ser o Leonardo Jardim, poderia ser o Brazão, poderia ser N goleiros. Mas, obviamente, o Hugo Souza é o cara que vinha sendo convocado pelo Ancelotti, é um goleiro que tem boa segurança, é um goleiro que é um pegador de pênalti, acho que isso daqui pode ter um peso sim na convocação, mas eu quero falar principalmente do nome do Ederson, que é quem eu acredito que vai ser o goleiro titular da seleção para essa próxima sequência de amistosos. Ele não foi convocado para a última data FIFA por lesão, assim como o Alisson não foi convocado para essa por lesão, e eu acredito que é o nome que mais larga na frente, principalmente pelo repertório no jogo com os pés. Ele já mostrou em outras convocações, com o Dorival, com o Diniz, que era uma boa arma para o Brasil, inclusive, colocar mais jogadores no campo de ataque. Em especial numa data FIFA, que eu acredito que o Brasil entra como favorito nos dois jogos. Senegal tem uma boa seleção, é verdade, talvez seja um jogo mais disputado, mas contra a Tunísia, o Brasil ele é favorito sim para esse jogo. E ter um goleiro que consiga, em alguns momentos, atrair pressão, ou então funcionar quase que como um zagueiro para construir, te permite que os volantes avancem, que mais laterais avancem para o campo de ataque, e o Ederson, além de tudo, tem uma boa bola longa, que já se mostrou fazer parte do repertório do Ancelotti. Quando você atrai a pressão, procurar uma bola longa para atacar as costas da defesa. Quem faz isso super bem? Vini Júnior, Vitor Roque, que também vieram para essa convocação. Para a zaga, a gente pode dizer que o Ancelotti convocou 5 nomes, ou então 4 se a gente considerar o Danilo um lateral direito. E esses nomes, o que mais me surpreendeu é que a gente tá falando de uma maioria esmagadora de jogadores destros para jogar pelo lado direito. Marquinhos, Militão, Fabrício Bruno e Danilo, zagueiros pelo lado direito, e só o Magalhães pelo lado esquerdo. Para mim é o que se deve isso. Provavelmente o Ancelotti enxerga o Alexandro Ribeiro, aquele do Lille que foi convocado quando o Carleto chegou na seleção, como uma peça importante para esse ciclo. Ou seja, um cara que ele já entende que possa estar na Copa do Mundo. E ele é extremamente ambidestro, se saiu bem com a seleção, então talvez ele não tenha visto necessidade de convocar outros jogadores canhotos. Além disso, me parece que é uma prioridade pro Ancelotti, tanto para zagueiros quanto para goleiros, ter bons defensores mais até do que construtores. Para mim, o que entra importante nisso daqui? Eu teria chamado o Léo Pereira. Eu acho que é um jogador que vive um grande momento de futebol brasileiro, é um cara que tem vivido muito bem no Flamengo, não só nesse Brasileirão, mas de bons anos, tanto ofensivamente quanto defensivamente, no jogo aéreo muito bom, construindo muito bem, seria uma boa opção. Mas eu entendo totalmente a convocação do Fabrício Bruno. Eu teria provavelmente levado o Léo no lugar do Danilo. Eu sei que muita gente não gosta da convocação do Fabrício Bruno, né? Um jogador que falhou na última data FIFA, no jogo contra o Japão, e dá até para colocar nas costas dele o peso da virada que o Brasil sofreu contra o Japão. Tava ganhando por 2-0, 2-1, 2-2, depois sofre o 3-2. O Brasil emocionalmente instável, e tudo começou com uma falha gritante do Fabrício Bruno. Qual que é o meu ponto quanto a isso? Eu não acho que esse é o tipo de falha que se repete no longo prazo. Se a gente olhar para a temporada do Fabrício Bruno, que é muito boa a nível de futebol brasileiro, eu lembro de talvez uma falha dele no Campeonato Mineiro, no trabalho ainda com o Diniz no Cruzeiro, e que não determina quem ele é como jogador. Para mim, ele tá na convocação de melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Por isso, eu acho sim coerente falar do Fabrício Bruno, que inclusive psicologicamente é um jogador que já se mostrou inteiro para incríveis decisões, assim, em clássicos se saiu super bem contra o Atlético Mineiro e é um dos pilares para esse Cruzeiro conseguir subir de patamar. Para lembrar, o Cruzeiro na temporada passada ficou fora da Libertadores e nessa temporada o Fabrício Bruno é um dos principais jogadores. E aí eu prefiro até criticar mais o jogador que erra um pouquinho todo o jogo, ou é aquele erro discreto que não ajuda o time a progredir, que tem medo de dar o passe vertical, que prefere dar o passe para trás, do que eu prefiro não convocar esse cara do que não convocar o Fabrício Bruno. E aí a gente pode falar da concorrência. Léo Ortiz, excelente também. Léo Pereira, excelente também. Talvez a nível de futebol brasileiro seriam esses, lembrando que o Bremer tá machucado, tá? E o Alexandro Ribeiro machucado também. De futebol brasileiro, eu, Felipe, gosto mais do Léo Ortiz. Mas eu entendo que talvez o Fabrício Bruno consiga entregar um jogo mais completo. É um jogador mais rápido, defende bem a profundidade,
O Ortiz também faz isso, mas acho que o Fabrício Bruno se sai melhor no jogo aéreo do que o Ortiz, mas sem dúvida nenhuma constrói pior. E aí é o que casa com toda a minha teoria de que o Ancelotti prioriza para os defensores o critério defensivo e não esse combo ofensivo. Avançando no campo, vamos falar dos laterais. Ele convocou dessa vez 3 laterais esquerdos. Não convocou o Douglas Santos, que eu entendia como sendo um jogador garantido praticamente para essa próxima Copa, veio muito bem nas últimas convocações, mas a gente tem que revisar e lembrar. Douglas Santos lesionado, tá? É importante a gente dizer isso, por isso que não foi convocado. E aí, o que eu vejo dessas peças? O Alexandre é um jogador que começa a garantir o espaço dele para a Copa, o Luciano Juba foi uma grande surpresa e o Caio Henrique uma continuidade de um terceiro nome, né? E é importante a gente dizer, geralmente o Ancelotti ele tem usado o lateral esquerdo como um jogador mais base, um lateral mais construtor. Em alguns momentos vai ter um papel de zagueiro, em alguns momentos vai ter um papel de volante. O Douglas Santos se saiu super bem nesse quesito. Igualzinho o Alexandre faz e igualzinho o Luciano Juba faz no Bahia também, que muitas vezes é um terceiro zagueiro, por vezes é um volante. E eu digo até mais, eu acho que o Juba ele ainda consegue ter mais repertório. Tem boa pisada no último terço, chega bem na linha de fundo para cruzamento. Então um cara que assim, vinha sendo monitorado e ao meu ver precisava ser convocado. Eu vi a galera falando muito do Kaique também do Cruzeiro, que faz um Brasileirão de alto nível, mas ao meu ver não casa com as características que o Ancelotti está buscando. Kaique para mim é um lateral mais de profundidade, um lateral de ultrapassagem, de mais força física, enquanto esses têm um perfil mais construtor. E aí pensando até em jogos que o Brasil vai ter mais a bola, como foi, por exemplo, no jogo contra, se não me engano, contra o Japão, o Ancelotti fez isso. Ele passa a usar os dois laterais com perfis híbridos. Ora um sobe, ora o outro baixa. E o Caio Henrique, pra mim, é esse cara que consegue ter esse mix muito bom. E aí, falando de lateral direita, a gente tem 2 laterais com um perfil muito parecido também. Laterais com um perfil de quê? De ultrapassagem, que vão funcionar no momento ofensivo praticamente como pontas. Ou seja, tem essa ultrapassagem, tem essa chegada na linha de fundo e muito mais do que esse perfil construtor dos laterais esquerdos. E aí o perfil casa exatamente Wesley e Paulo Henrique. Outros nomes que poderiam ter sido convocados, Vitinho do Botafogo, mas pra mim no teste Vitinho e Paulo Henrique, o PH se saiu melhor. E a gente pode falar também, além dos dois, do Wanderson, do Mônaco, mais lesionado, era natural que ele não fosse convocado. Pra mim, Wesley mantém a titularidade dentro dessa equipe. E talvez até tentando esboçar uma escalação, a gente pode falar de Wesley titular e eu acredito que o Alexandre vem titular pela esquerda também. E aí falando do perfil dos volantes, pra mim fica claro qual que é a estratégia do Ancelotti. Casemiro, de primeiro volante, Bruno Guimarães de segundo, mas que em alguns momentos que o Brasil vai ter mais a bola, a gente pode imaginar o Bruno Guimarães sendo um 5, também sendo um primeiro volante. E aí o que é legal? O Fabinho, que pra mim foi a grande surpresa da convocação, ele tem um perfil muito parecido com o do Casemiro e o Andrei com o do Bruno Guimarães, que pode ser 8, mas também pode ser 5. E aí pra mim tem um coringa no meio disso tudo, Paquetá. Paquetá, segundo próprias declarações do Ancelotti, pode ser 10, pode ser 8 e, dependendo do jogo, pode ser 5 também. Um jogo que o Brasil talvez precise correr atrás do placar, tem um jogador que busca a bola na saída de bola entre os zagueiros e leva até o último terço, pra mim é fundamental. Mas quero falar dos volantes, e o principal nome que a gente tem que destacar aqui é o Fabinho do Al Ittihad, isso aqui é indiscutível. Pra mim, o Fabinho, ele faz parte de um clube de jogadores que precisava voltar a ter um papel na seleção. Porque o brasileiro ele tá acostumado a perder o Copa, descarta essa convocação e vamos construir um novo ciclo. Eu não acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que construir uma seleção com pilares sólidos, jogadores com experiência de seleção e de futebol europeu, para conseguir até fazer a passagem de bastão pros jovens. Senão a gente chega no momento em que o jovem, ele não teve nem tempo de amadurecer e ele já tem que ser o líder daquele grupo. E aí quando a gente olha para essa convocação, para mim, Casemiro, Alexandro, Marquinhos, Ederson, o próprio Bruno Guimarães talvez já esteja com essa bagagem também, e o Fabinho chega agora, são jogadores que têm bagagem para fazer parte de mais de um ciclo. O Fabinho tem 32 anos, tranquilamente pode jogar uma Copa do Mundo com 33 em alto nível. E o torcedor brasileiro já começa a ver que ele estava errado, quando ele vê que o Casemiro, e deixou de ser convocado, voltou a ser convocado e voltou a performar como titular indiscutível. O Alexandro volta pro futebol brasileiro e aí tá mais perto do torcedor, o torcedor começa a entender um pouco mais por que ele é convocado. E talvez a gente possa colocar até outros dos nomes na lista, né? O Alex Telles, do Botafogo, fez parte de ciclo de Copa do Mundo e tem muita experiência. Renan Lodge, por que não? A gente pode falar dele também. E a gente pode falar até, quem sabe, de um Neymar e de um Coutinho. E aí, justamente falando desses dois, é que a gente chega no meio de campo. Pra mim, ao meu ver, com os nomes que foram convocados, o Paquetá e o Matheus Cunha são os jogadores que têm mais esse perfil híbrido. Talvez o Rodrigo possa entrar nessa lista também. A gente tem visto o Ancelotti muitas vezes escalar num
4-2-3-1, ou o que a gente pode chamar até de um 4-2-4, né? Em que um dos meias, ou um dos atacantes, tem um perfil de baixar mais, de atrair a marcação e de construir de frente. O Cunha faz isso bem, o Paquetá faz isso bem, o Rodrigo faz isso bem, e pra mim o Brasil tá muito bem servido com esses três nomes. Talvez a gente possa entrar na discussão. Será que não cabe aquele meia mais cerebral, mais parado, um pouco mais fixo, e que tem uma visão de jogo ainda mais apurada do que esses três? E eu tô falando de Coutinho, falando de Alan Patrick, tô falando de Matheus Pereira. Espaço, pra mim, tem, principalmente no lugar do Richarlison, que tem um papel meio questionável aqui. Pra mim, ele não consegue nem ser destacável como um 9 físico, nem como um 9 de ruptura, nem como um 9 de apoio que vai construir, nem como um ponta. Então, pra mim, ele fica meio parado, assim, no meio de tudo. Se ele não fosse o pombo, eu falaria que ele é o pato, né? Que nem é bem na água e nem bem na terra. É um cara meio híbrido e nem voa também, né? Então é uma ave que não funciona bem pra nenhum dos contextos. E aí, quando a gente avança no campo, olha que legal como é que o perfil da seleção ele vai se completando. O Vini, por vezes, ele é um ponta de pisar mais na linha lateral. Ele é um extremo de amplitude, que é como a gente vai chamar. Então, quando a gente fala que pela esquerda a gente tem laterais mais base, que vão jogar um pouco mais baixos, o ponta ele joga mais avançado e pisando na linha lateral. Quando a gente fala que pela direita os laterais avançam mais, os pontas têm um perfil de jogar mais por dentro. Em algum momento até se confunde como um meia, né? O Estevão, por exemplo, falou que gosta de jogar assim. O Luiz Henrique tem esse perfil até de segundo atacante para pisar na área para concluir. Inclusive, gosto muito da convocação do Luiz Henrique. E o Rafinha, então, chegou em vários momentos a jogar de ponta esquerda no Barcelona, caindo por dentro, enquanto o Yamal, do outro lado, era esse ponta de amplitude. Então, o Ancelotti, além de convocar nomes que façam sentido, ele tá convocando nomes que são coesos pro trabalho que ele tá construindo. E isso, para mim, é o principal ponto do Ancelotti e das convicções que ele tem, até pelo nome que ele tem, pela bagagem que ele tem como treinador, ganha liberdade pra fazer isso. Eu já entendi qual é a sua. Você é o cara que gosta muito de falar de futebol e provavelmente seus amigos nem acompanham o seu nível de discussão. Você já saiu daquele nível raso, que tá todo mundo só criticando e tacando hate na seleção, e você consegue entender os motivos de cada convocação e entende como que a seleção joga. Então você faz parte do nosso clube, o clube que tá combatendo o sensacionalismo no Brasil. Todo dia a gente solta um vídeo novo aqui no canal pra te manter informado e, obviamente, fomentar o debate no futebol brasileiro. Então vem fazer parte desse clube, ativa o sininho de notificações aqui embaixo, que você vai ficar sabendo de todos os conteúdos que saírem por aqui. E aí finalmente a gente chega no centroavantes, né? Uma convocação que teve João Pedro, Vitor Roque e Richarlison para a seleção. E aí pra mim a gente começa a ver um perfil que ele tá procurando para esse centroavante. Um centroavante que tem a capacidade de romper nas costas da defesa. Muito porque talvez o atacante que joga do lado, o Cunha, o Paquetá, o Rodrigo, vai baixar, vai abrir espaço e o outro tem que ter a qualidade de ruptura. O outro tem que ter essa capacidade de explosão, de fazer o facão no espaço curto. E aí Vitor Roque e João Pedro têm alto nível. Inclusive eu vejo João Pedro como titular incontestável nessa seleção. Tem bom jogo físico, sabe jogar de costas, sabe construir. Por muitas vezes foi um segundo atacante, mas também tem essa capacidade de ruptura, além de ter um bom jogo aéreo. Gostei da novidade do Vitor Roque, acho que é um cara que vive um bom momento e que tem muito dessa inquietude para atacar as costas da defesa. E o nome que a gente não pode deixar de falar do Caio Jorge também. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, são 17 gols, vive um excelente momento, por mais que vivesse uma seca de gols, mas que também tem essa característica. E aí eu não convocaria o Richarlison para levar muito provavelmente o Vitor Roque, lembrando que o Pedro tá lesionado. E aí tem dois nomes que eu sei que muita gente também tá se perguntando sobre essa convocação, talvez até mais nomes, né? O primeiro é o Bremer, zagueiro da Juventus, lesionado, não foi convocado, natural, a gente pode esperar talvez no futuro, mas que pelos ciclos que se constrói, pelos nomes que vem se consolidando, natural a gente não vê o Bremer mais nessa seleção, talvez algo esporádico nas vésperas da Copa do Mundo. Outro nome falando de lesão e que foi super bem na última data FIFA, que eu gostaria de ter visto, mas lesionado, como dúvida pro próximo jogo do Arsenal, o natural é que ele não seja convocado, é o nome do Martinelli, que pra mim também vem se consolidando como um nome que pode aparecer pra próxima Copa e poderia ser um bom substituto pro Richarlison também. Joga bem por fora, joga bem por dentro, tem bom 1 contra 1 e talvez em determinado ponto, talvez daria pra gente imaginar o Vini por dentro na vaga do Richarlison para ter o Martinelli por fora. Eu gosto dessa opção. E aí talvez o grande nome que todo mundo discute para a seleção é o Neymar, né? Eu acho que o Neymar ele tem um grande ponto que é a questão física. Talvez se a gente chegar na véspera da Copa, o Neymar com uma sequência de jogos consistente, o Neymar acredito que vá ser convocado. Muito pensando em hierarquia, eu acho que ele é um cara que gosta de ter esse papel, de unir os jogadores. Talvez de dar um choque anímico no cara, mas depois chamar ele de volta como ele fez
fez com o Rodrigo, por exemplo. E o lance de hierarquia que o Neymar agrega para essa geração de jogadores é muito importante. Qual que é a minha grande crítica? Eu não vejo o Neymar estando fisicamente pronto para jogar uma Copa do Mundo. É um cara que passou por diversos problemas de lesão, e que eu não vou nem entrar no mérito se ele se cuida ou não, isso aí é uma discussão mais profunda que a gente pode entrar depois, mas que é um cara que não tem como, não tem constância e não tem previsibilidade. E se levar um jogador a menos para a Copa do Mundo, talvez só pela hierarquia, é um fator que me incomoda. Com bola é muito desequilibrante, mas eu não sei se tem a mesma intensidade para desequilibrar que ele tinha anos anteriores. E me parece que para esse trabalho do Ancelotti, o coletivo, e ele já falou isso em coletiva também, o coletivo é mais importante que o individual. Os jogadores têm que pensar mais no coletivo do que no individual. E para isso, tem que marcar, tem que baixar no bloco médio, tem que construir, tem que concluir. O lado ofensivo, o Neymar é muito bom, mas fisicamente não consegue entregar. O lado defensivo, eu já tenho as minhas dúvidas. E por isso, eu, Felipe, não convocaria o Neymar nem pra essa data FIFA, nem pra Copa do Mundo. E aí, beleza, pegando esse saldo, então, de toda a análise da seleção, como que eu imagino, com esses nomes, que vai ser o Brasil pra essa data FIFA e que eu imagino que a tática vai se replicar pra Copa do Mundo também. Vamos usar aqui o Ederson como goleiro titular, o goleiro que pode construir, ainda que eu acho que o Alisson tá na frente nessa correria, nessa briga pela Copa do Mundo. O Magalhães provavelmente vai ser um zagueiro central. E eu já chego pra explicar. Pela direita, Marquinhos é o capitão, acredito que não vai perder essa vaga pela direita. E pela esquerda, a gente tem visto cada vez mais o lateral esquerdo sendo esse perfil construtor, que ora vai ser um zagueiro, ora vai ser um volante. Sendo um zagueiro, podemos imaginar aqui o Alexandro, que pra mim, pela sequência de convocações, está na frente na lista, e sendo um volante, aí a gente vê o Magalhães e o Marquinhos mais alinhados, e o Alexandro como um volante pela esquerda. Casemiro e BG, pra mim, sem grandes surpresas, formam uma saída em 2-3, o Brasil tendo bola, 2 mais 3, e 5 jogadores na frente. Quais são esses 5 jogadores? O lateral direito ultrapassa por fora, é um ponta-direita praticamente no momento ofensivo. Eu vou imaginar o Rafinha sendo um ponta-direita que vem jogar por dentro, então se entende muito bem com o Wesley, ainda que eu acho que o Estevão e o Luiz Henrique têm muita bola e podem brigar por essa vaga, até porque o Rafinha pode jogar em outras posições. O Vini pela esquerda, então se o Alexandro tem esse perfil de jogar mais baixo e mais por dentro, o Vini pode jogar mais por fora e mais avançado. Por dentro, o que a gente pode imaginar? O João Pedro, eu acho que ele agrega o perfil de tanto atacar a profundidade, ser o pivô e construir, e aí sobra um nome: Matheus Cunha, Paquetá e Rodrigo. Pra mim, talvez aqui é onde tem a maior incógnita. Vejo todos fazendo um perfil muito bom e eu acho que o Rafinha ainda pode vir jogar por aqui, mas eu vou manter a princípio na titularidade o Rodrigo. E aí a gente vê o Brasil ofensivamente organizado num 2-3-5. Se o Brasil for um pouquinho mais conservador, a gente pode falar num 3, Alexandro Baixa, 2, 5. O Douglas Santos também faz muito esse papel. Ou não, o Brasil tem que atacar ainda mais, estamos atrás do placar. Podemos imaginar um 3, 1, e aí 5-1. O Brasil fez isso em alguns momentos. E aí o que é muito massa? A gente vê, ora, o Bruno Guimarães baixa, tira um marcador, o Wesley infiltra. Ou o Bruno Guimarães baixa, o Rafinha infiltra. Ou o João Pedro baixa, o Rodrigo infiltra. Tem muito esse tipo de dinâmica. Tem outros vídeos aqui no canal que a gente já falou sobre isso. Um jogador sai de posição e o outro vai ocupar. E muito nesse giro, nessas dinâmicas, um completando o outro. Por exemplo, o Rodrigo sai, o Vini infiltra, o Alexandro vem ocupar a beirada. O Brasil consegue trazer dinâmica que não teve no ciclo até aqui e que, pra mim, esse é o principal ponto positivo desde a chegada do Ancelotti.